Fala galera, beleza? Aqui mais uma aula no nosso canal, agora falando um pouco mais sobre anatomia humana, especificamente do sistema digestório. Com vocês, mais uma vez, professor Neco. Beleza? Simbora? Então o que é que nós vamos estudar hoje? Então nós vamos estudar dentro do sistema digestório, da boca ao ânus, passando pela os dentes, suas estruturas, a língua, faringe, esôfago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Bom, inicialmente a gente precisa entender que a gente necessita, né, de proteínas, vitaminas, gorduras, açúcares, né, e esses nutrientes eles são obtidos por meio externo, através do alimento. Entretanto, esses nutrientes eles precisam ser processados, digeridos, né? E aí passa por uma série de transformações físicas e químicas, né? E para isso nós chamamos o nome de digestão, né? E aí nós temos um complexo sistema digestório comparado com todos os outros animais, né? Nós temos o sistema digestório completo, da boca ao ânus. E vamos atentar a falar um pouco mais sobre a anatomia desse sistema digestório. A gente pode separar em dois, digamos assim, uma divisão anatômica, né, em canal alimentar e glândulas anexas. Falando de canal alimentar, a gente tem um tubo, né, apresentado em aproximadamente 10 a 12 metros, que se estende da cabeça à pelvis. Então veja o tamanho desse sistema digestório, como ele cabe dentro de uma pessoa de aproximadamente 1,70 m, 1,80 m, dependendo da tua altura, né? Mas aí você percebe que é algo que é bem, né, grande e que cabe dentro de uma pessoa. Olha que interessante isso, né? A gente vai entender como essas curvas elas acontecem e por que elas são importantes. Então, esse canal alimentar ele acaba transformando, né, proteínas, por exemplo, né, em aminoácidos, através da digestão química, através da digestão física, sempre quebrando em partículas menores, para poder ser absorvido pelo corpo. Já que, né, o nosso sangue ele distribui todos esses nutrientes, né, por todo o nosso corpo, né, e assim ele precisa nutrir os tecidos. Né? Então é importante que eles sejam processados. E aí, falando sobre as glândulas anexas, nós temos várias enzimas, né, que são tipos de proteínas responsáveis por fazer essa digestão química. Né? Então, elas agem sobre o alimento, produzindo justamente, né, uma digestão mais específica, não só a física, né, que nós veremos aí na trituração dos alimentos dentro do canal alimentar, mas também a digestão química. Ok? Então, vendo num complexo geral, né, a gente vê desde a boca, né, a faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Então, falando desse canal alimentar, nós vemos eles completo e destrincharemos adiante. Sobre as glândulas anexas, nós podemos falar das glândulas menores, distribuídas por todo o nosso corpo, especialmente as glândulas salivares, né, na boca, e as glândulas maiores, parótida, sublingual, submandibular, e outras glândulas anexas também, como o fígado, pâncreas, né? O fígado responsável pela biossíntese de boa parte dos nutrientes que nós nos alimentamos, até mesmo de fármacos, né? Que são sintetizados, biosintetizados, transformados, né, ali no fígado e distribuído para o nosso corpo. Um órgão de extrema importância e de uma capacidade regenerativa. Além do pâncreas, né, com a produção de insulina, né, e assim por diante. Falando aqui um pouco mais sobre as glândulas anexas, não deixem de acessar a nossa videoaula que nós temos aqui sobre glândulas salivares. Ela está dentro do conteúdo de epitélio glandular. E eu falo todas as especificidades das glândulas parótidas, sublinguais e submandibulares. E como elas são, onde elas são localizadas, né? E o que é que elas produzem. Né? Então, que tipo de saliva ela vai produzir, que tipo de enzima ela vai produzir, que é muito importante, já que a digestão começa ali na primeira porção do canal alimentar, que é justamente o aparelho bucal. E aí, falando dessa primeira porção do canal alimentar, nós temos aí uma digestão física e química também dos alimentos. Prestem bastante atenção nisso.
A digestão ela começa pela boca, de forma física, através da trituração dos alimentos, né, através da ação dos dentes, da língua, da bochecha, né, de todo o aparato, né, que está localizado ali na boca. Né? E essa digestão ela acontece de forma física também quanto química, através da ação das enzimas salivares. Né? Então, por isso que é muito importante que vocês deem uma recapitulada e vejam no nosso canal aqui essa aula, ok? E aí nós formamos aí então um bolo alimentar. Por isso que é importante triturar bem e digerir bem aquele alimento, processá-lo bem na boca para formar esse bolo alimentar de consistência macia, né? Também mucosa e suave, para que não gere também atrito nas paredes da faringe e do esôfago que vem logo em seguida. Então essa boca ela é delimitada, né, por vários músculos, tecido epitelial, né, também pelo tecido ósseo e também pelas bochechas, né, que é um tecido mais mole, né, que é um tecido mais flexível. E nessas regiões encontramos várias salivas, né, várias glândulas salivares. E aí nós temos a região de vestíbulo, né? Ou seja, também é chamada de região vestibular, que é a região que é localizada fora do aparelho bucal, que a gente, nosso sorriso, né? Quando sorrimos, nós estamos mostrando o vestíbulo da boca, né? O vestíbulo dos dentes, ali da saliva, dos alvéolos dentinários, né? Então da gengiva, né? E a cavidade interna propriamente dita, né? Que seria a região interna da boca, que pode ser a região palatina, quando a gente fala de palato, ou região lingual, né? Quando a gente fala da região interna, na parte de baixo da boca, onde é localizada a mandíbula. Então, a cavidade da boca propriamente dita é numerada aqui em 2 e o vestíbulo numerado em 1. Bom, dentro da boca nós temos uma diversidade, né, de dentes, que nós vamos chamar aí de heterodontia, né, que são dentes com estruturas e funções diferentes. Né? Então, a gente tem incisivos, nós temos caninos, premolares, molares. Mas o mais interessante disso tudo é saber que essa estrutura dentinária ela é muito reforçada e especialmente quando a gente observa essa anatomia do dente. Então você vê um esmalte localizado aí na numeração em 1, né, que reveste todo o dente. Né? Então esse esmalte ele é um esmalte rígido, né? Então tem uma consistência mineral e pouco orgânica. Tá? A dentina, que é mais orgânica, né, com os túbulos dentinários, assim por diante. Né? Então, fazendo essa dissecação, né, cortando esse dente ao meio. E mais internamente, a parte mais viva do dente, onde nós vamos encontrar tanto o sangue, né, com o sistema, veias ali dentro, né, capilares sanguíneos, como também receptores, né, onde o indivíduo pode até sentir um pouco mais de dor, né, dependendo ali do processo, né. E além disso, a gente tem essa função específica para cada dente. Então, ou seja, no indivíduo adulto nós teremos 32 dentes, ok? E na dentição decídua, 20 dentes. Qual a diferença, basicamente? Na dentição decídua, né, em crianças, por exemplo, nós não encontramos premolares. Então, os premolares, assim como os molares, têm uma função de trituração dos alimentos, diferentemente do canino, que é função de perfurar, rasgar aquele alimento, né? E os incisivos com função de cortar, beleza? Então, incisivo corta, canino perfura, premolar e molar, tritura e macera o alimento. Simbora. Além disso, nós temos também, participando desse processo digestivo, a língua, né? Então, a língua, ela tem na sua consistência, né, uma série de papilas, né, gustativas e que servem também, né, para fazer o processo de digestão e também captar sabores, né? Ter essa percepção sensorial de amargo, doce, azedo, salgado e assim por diante. Então nós temos uma parte oral, que é mais localizada à frente da boca, que é aquilo que é mais visível, né? E uma parte faríngea, né? E essa parte faríngea é mais localizada realmente na faringe, né? No arco faríngeo ali, né? Mais para dentro da boca, né? Então nós temos ali nos limites, né, ali da faringe, né? Falando da faringe, nós temos posteriormente a língua, nós temos a úvula, né? Não sei na sua região como é chamado,
essa úvula no nome popular, né? Em alguns cantos chamam o goto da língua, o goto da boca, né? Em outras regiões pode chamar de um pinguelinho da boca, mas o nome correto é úvula, né? Então essa úvula é um tecido mole e ajuda também no processo de deglutição, ok? Então nós temos a úvula em 1, em 2 nós temos o dorso da língua, tá? Em 3 nós temos o arco palato-glosso, né? Ou glosso palatino, né? Em 4 nós temos o palato faríngeo, que aí já pega parte do tecido mole. Então esse arco do palato glosso é tecido duro, né? Porque a gente tem ali estrutura óssea logo após esse revestimento de tecido, ok? E as tonsilas palatinas, que antigamente eram chamadas de amígdalas. E certamente você já deve ter escutado alguém que tirou as amígdalas, né? Ah, retirei as amígdalas, né? Na verdade, essa pessoa retirou as tonsilas palatinas, ok? Aí, beleza, passou pela faringe, agora a gente já entra no esôfago. Então, o esôfago é um tubo aí fibroso, musculoso e mucoso também, porque ele produz também uma série de substâncias que auxiliam nesse processo de deslizamento do bolo alimentar. Então, nós temos a divisão anatômica da região do esôfago, a cervical, a torácica, né? Vem o diafragma, que vai nos ajudar no processo de respiração, tá? Esse diafragma, e a região abdominal desse esôfago, ok? E aí nós temos um tubo comprido, estriado, com aproximadamente 25 centímetros. Ok, galera? Logo após, temos o estômago, com comprimento aproximadamente aí de 25 centímetros e uma largura também de 25 centímetros. A capacidade média de um estômago normal, nós temos uma capacidade de armazenamento de 1,5 litro, né? Vamos dizer assim, 1,5 litro. E quando o alimento já chega nesse estômago, nós damos a esse alimento um nome específico, chamado de quimo. Beleza? Então sai lá da boca, bolo alimentar, vai sendo processado pelo esôfago, chega no estômago, é chamado de quimo. Esse alimento ele ainda é muito úmido, tá? Ele é muito rico em água, muito rico em macronutrientes. E aí ele vai ser processado ainda nesse estômago. Nesse estômago, nós temos uma série, né, de porções que podemos chamar de parte funda do estômago, que essa parte funda geralmente ela é radiolúcida no radiografia, ou seja, ela se apresenta de forma mais escura, já porque ela geralmente acumula gases ali, né, responsáveis, né, pela digestão. Esses gases são produtos da digestão. Então acaba acumulando esses gases na parte funda. Nós temos o corpo desse estômago propriamente dito e a parte pilórica. Nessa parte pilórica, nós teremos alguns esfíncteres responsáveis aí por já dar entrada ao duodeno, que veremos a seguir. E a parte cardíaca, que é mais localizada mais em cima, que é onde ali se aloja mais, está mais próximo ao coração. Então olha só como é a estrutura desse corpo desse estômago, né? Então, no corpo do estômago nós vemos uma série de vilosidades, uma série de reentrâncias ali, né, que servem principalmente para ajudar no processo de digestão. Então, essas macrovilosidades ajudam no processo de quebra de nutrientes, né, além do ácido, né, que é liberado, né, que é o ácido clorídrico, HCl, beleza? Então serve justamente para poder fazer essa digestão e dentro dessas macrovelocidades, de forma histológica mesmo, a gente faz um corte, né, arranca um pedacinho e leva até a lâmina, nós podemos observar um tecido muito simples, porém muito viloso, ou seja, com muitas microvilosidades. Então, essas microvilosidades vão auxiliar também no processo da digestão dos micronutrientes. Tranquilo? Beleza? Então, o corpo do estômago ele vai ter essas vilosidades macro e microvilosidades mais histologicamente, né? Então, de forma mais específica para a digestão de micronutrientes. E aí nós temos também a parte pilórica ali já localizada no esfíncter, que vai dar origem justamente ao intestino delgado, passando pelo duodeno e chegando no intestino delgado. Vamos lá. Então a gente tem um comprimento ali variável, né, do intestino delgado. Esse intestino delgado ele vai ter um comprimento de 6 a 8 metros. Né? Então é algo realmente enorme, que muitas vezes é até impossível imaginar isso dentro de uma pessoa. Né?
mas justamente devido às voltas que esse intestino delgado vai dar e logo após o intestino grosso, ok? Então, ele é um longo tubo, né, que ele se localiza na região abdominal, né, no processo final da digestão de nutrientes. Então, é presente esse quimo que vai ser transformado, então sai do estômago, chega ainda no intestino delgado, quimo, que vai ser transformado posteriormente, lá pelo intestino grosso, de quilo, ok? Vamos ver um pouco sobre isso. Então, olha só, no intestino grosso. Então, nós temos algumas partes desse intestino grosso. Então, sai do intestino delgado, chegou no intestino grosso, nós temos em o seco, né? Então, essa região onde tem uma ação bacteriana, né? Uma ação de micro-organismos, né? Muito importante também no processo de digestão, que vivem mutualismo, né? Simbiose, que seria justamente uma relação ecológica importantíssima para poder processar, né? No processamento dos alimentos e da digestão também, tá? Principalmente dos micronutrientes. Porque nesse intestino grosso, o que vai ser retirado aqui são principalmente água, né? E a continuação da digestão dos micronutrientes. Então, quando sai o quinho, entra no intestino grosso, se transformando em quilo, então esse quilo vai se tornando cada vez mais desidratado, ok? Então, nós temos logo depois do seco, onde há essas colônias de bactérias, o colo ascendente. Perceba que o colo ascendente ele vai subindo, né? Por isso que é ascendente. Já no 3 nós temos o colo transverso, né? Então nesse corte transversal aí, nessa representação gráfica, você percebe que é um corte transversal, como se estivesse cortando o indivíduo ao meio, né? Então colo transverso. O colo descendente, pelo seu próprio nome, ele está descendo ali, né? Na região lateral esquerda do intestino grosso ali, né? Então colo descendente. O colo sigmoide, porque ele faz um S, né? Então vem de sigmoide, então colo sigmoide em 5 e finalmente o reto, né? Em 6. É a última porção, o reto? Não, ainda temos o ânus, ok? Então intestino grosso. Essas representações aqui são extremamente importantes. Seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente e colo sigmoide, ok? E aí chegamos o reto e ânus. Vamos lá. Então, finalizando nossa aula de hoje, né? Aula rápida, curta, beleza? Showzinho de bola. Já chegamos à porção final do intestino grosso, que é justamente o ânus, tá? Então, nós temos aí a representação do esfíncter interno anal, né? E o esfíncter externo anal. E as colunas anais também. Então, nesse ânus, já não temos mais quilo, é o processamento de fezes. Tudo aquilo que não foi útil mais para o corpo vai ser excretado, né? Então, faz parte do nosso sistema excretor essas substâncias, que é representada pelo nome de fezes, ok? O indivíduo normal, não parasitado, sem nenhuma doença no intestino grosso, ou doenças gerais aí, né, do sistema nutricionais, vai ser um indivíduo que vai excretar fezes sólidas, né? E dependendo da cor, né, ou escuras ou amarronzadas, ok? Então nós temos em né, aqui a gente tem o esfíncter, que ele vai ser essa camada muscular. Perceba que em você tem uma espessura maior, né, de músculos, justamente para poder segurar, e essa força do esfíncter vai sendo perdida conforme a idade, né, conforme a senescência, né, do indivíduo. Então, quanto mais idoso, menor a capacidade de segurar as fezes, menor a capacidade de segurar gases, né? Assim como também em crianças, essa capacidade é reduzida e vai sendo controlada com o passar do tempo, ok? E aí nós temos o esfíncter externo, né? Que também é revestido por uma camada muscular, que vai justamente fechar esse canal, né, do ânus, ok? E as colunas anais em 3, que são responsáveis ali, né, por desidratar cada vez mais, né, as fezes, né? E quanto mais tempo ela passa, mais enrijecida ela vai ficando. Por isso que é muito importante no processo de digestão sempre, se der vontade de ir ao banheiro, fazer o número 2, vai fazer, porque quanto mais tempo ela passar lá, mais desidratada ela vai ficar e mais dolorido vai ser para sair, ok? Então vamos lá.
Valeu, galera. Muito obrigado pela aula. Quem gostou, se inscreve aqui no canal, tá? Então, eu sempre estou postando vídeo, sempre estou falando um pouco mais sobre patologias, sobre histologia, agora um pouco mais sobre anatomia, tá? Então, quem se interessa em biologia, se inscreve aí no canal, não deixa de curtir, tá? Para ajudar, né, também a manter esse canal ativo, tá bom, gente? Obrigado, até mais.